Podemos assentar. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Atos. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Amados, está aqui nas minhas mãos a jornada bíblica do ano de 2019. Se você sentir o desejo, como deveria sentir, de ler a Bíblia durante o ano de 2019, há alguns exemplares aqui na frente. Não vá embora sem pegar hoje ainda, porque se esse é o desejo do seu coração, você já perdeu 2 dias da leitura, ou melhor, 1 dia, né? O de hoje ainda dá tempo de você ler, do dia 2. Então está disponível aqui, e aqui do meu lado direito, a jornada bíblica do ano 2019. Atos capítulo 17. A partir do versículo 1 diz assim: E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, 3 dentre os mortos, e dizia: Este Jesus que lhes anuncio é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Deus possa abençoar assim a sua palavra. Quando leio a palavra do Senhor, especificamente a história da igreja primitiva, o que acontecia com os apóstolos, os feitos, as maravilhas que eles realizavam enquanto caminhavam por essa terra, o meu coração, ele queima. Eu fico maravilhado em ver o que acontecia através da vida daqueles poucos homens que se dispuseram a servir ao reino de Deus. As maravilhas, os feitos, como eles eram reconhecidos, como que eles faziam com que o reino de Deus invadia a cultura da terra, e como que as outras pessoas ficavam perplexas, assustadas com a mensagem e com a vida daqueles homens. E eu fico por pensar: quando, Senhor? Quando que nós iremos viver isto? Quando que nós, como igreja do Senhor Jesus, agora muito mais numerosa do que naquela época, quando que nós vamos ver acontecer isso que nós encontramos relatado
a palavra do Senhor. Eu já fico muito feliz em saber que a igreja do Senhor Jesus está caminhando para ver, amém? Nós estamos caminhando para ver. Até porque eu estudo um pouco de história da igreja para dar aula no seminário. Vejo que durante o Senhor, isso é promessa do Senhor. E eu entendo que vai chegar um dia, e isso já está profetizado na palavra, em que o reino do Senhor e este mundo vai se tornar um só. A igreja vai completar a obra, vai completar a sua tarefa. E então Jesus vai voltar. A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, diz isso. A palavra do Senhor diz que quando a 7ª trombeta tocar, então vai se ouvir uma grande voz, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Isso é mais uma prova de que Jesus está às portas voltando. Mas a igreja precisa entender que nós estamos instalados nesse mundo para, através da nossa vida, nós invadirmos a cultura dessa terra com o reino dos céus, com a pregação do evangelho, com a mensagem da graça de Deus. E nós não podemos retroceder. Não podemos mudar a mensagem. Não podemos tirar nenhum ponto daquilo que o Senhor Jesus disse para nós anunciarmos. Nós vamos ver e vamos sofrer retaliações, pessoas que vão se voltar contra nós por causa da nossa mensagem pura do evangelho da graça do Senhor. Mas nós não podemos retroceder. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? A igreja, ela avançava, ela crescia, os apóstolos iam rompendo barreiras, iam de país em país. Só nesse texto de Atos 17, nós vamos ouvir falar de Paulo e Silas passando por 5 países diferentes. 5 países. Pregando a palavra, anunciando o evangelho de Cristo. E sabe aonde que eles encontravam mais dificuldade para falar de Jesus? Para falar do amor de Jesus, para falar da graça do Senhor Jesus? Era justamente na sinagoga judaica. Era justamente no meio dos religiosos tradicionais, legalistas daquela época. Quem estava procurando Paulo e Silas dentro da casa de Jasão para provavelmente matá-los não eram não crentes, não eram pessoas que não conheciam a palavra, mas eram judeus religiosos, cheios de legalismos, que não aceitavam a mensagem de salvação de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que Paulo, ele era tão insistente, que em Tessalônica ele foi durante 3 sábados seguidos, ou seja, isso é aproximadamente 21 dias. Paulo ia até a sinagoga e pregava a palavra de salvação, e anunciava o evangelho, e provava: este é o Cristo. E aí a palavra do Senhor diz que poucos
poucos judeus entendiam, mas muitos gregos, ou seja, queridos, pessoas lá de fora, gregos aqui, são pessoas que não conheciam a palavra, que não conheciam a lei. E a palavra do Senhor diz que poucos judeus e muitos gregos, muitas mulheres notáveis na sociedade, elas aceitavam a palavra. Mas os religiosos, os legalistas, não. A mensagem da graça apavorava eles. A mensagem do Evangelho de Jesus apavorava eles. Mas mesmo assim, nós não podemos retroceder. Mesmo com toda a imposição, mesmo com toda a força contrária que será feito para nos parar, para nos calar. Eu e você que temos ouvido e entendido sobre a graça do Senhor, nós não podemos retroceder. Porque eu entendo que nós só vamos ver coisas maiores. Nós só vamos ver acontecer aquilo que acontecia na palavra do Senhor, que nós lemos, nós conhecemos ou deveríamos conhecer, a partir do momento que nós perseverarmos na mensagem, na pregação da graça do Senhor Jesus. Aí nós vamos ver maravilhas acontecendo no nosso meio. Nós vamos ver a invasão do reino dos céus na cultura da terra. Quando nós vivermos isso, quando nós entendermos isso e caminharmos nessa direção num todo, como um corpo só. Porque eu entendo uma coisa, queridos, como um corpo só, nós não podemos agir de maneiras diferentes. Porque senão nós não vamos conseguir andar para lugar nenhum. Se os meus pés quiserem andar para frente, e o meu tórax, os meus braços quiserem andar para trás, como que eu vou caminhar? Eu vou me desequilibrar todo, eu não vou conseguir sair do lugar. É assim que funciona também com o corpo de Cristo. É necessário que seja falada uma língua só. É necessário que seja vivido de uma só maneira, guiado por Cristo, através da mensagem que estamos recebendo do nosso pastor, que é o líder espiritual da nossa igreja. Nós não vamos conseguir caminhar, queridos. Nós não vamos ver coisas maiores se o nosso pastor estiver pregando aqui, dando uma direção para a igreja, e aí lá na sua célula você deixa fluir um assunto contrário àquilo que o nosso pastor está pregando. Nós precisamos falar uma só língua, em uma só direção. O corpo tem que estar pensando e andar em uma só direção, para que as coisas possam acontecer. A palavra do Senhor, ela diz que essa igreja aqui, essa igreja de Atos, em Atos no capítulo 2, a partir do versículo 41, 42, você vai ler isso. Você vai ver que eles tinham tudo em comum. Você vai ver que eles caminhavam numa só direção e eles caíam na graça do povo. Por quê? Porque não havia dualidade de pensamentos. Eles caminhavam numa só direção. Não faz sentido nós pregarmos aqui sobre a graça, pregarmos, e nos grupos, nas células, esse assunto não fluir lá também. Vai virar um cabo de guerra ao invés de virar uma força unidirecional contra
o império das trevas, o reino das trevas. Nós precisamos entender e caminhar numa só direção. E quando nós vivermos dessa forma, nós vamos mudar a realidade dos lugares por onde passarmos. Você, como igreja, a igreja do Senhor Jesus, vai mudar a realidade do lugar, a realidade do município, da cidade, do estado. Vai ser transformado. Quando a igreja chegar, uma igreja que visa, que tem como chamado viver o reino, que tem como chamado sair das quatro paredes para fazer, para realizar a obra do Senhor, vai mudar a realidade do lugar. E nós já temos visto isso. Interessante que quando eu disse assim, eu estou indo para Ibatiba, algumas pessoas que já ouviram falar de Ibatiba e que nunca conviveram, não viveram aqui, né? Se fosse, rapaz, lá Ibatiba é terra de matador. Ibatiba é terra de gente ruim. Eu cheguei aqui tem 9 meses, mais ou menos. E até agora eu não vi isso aqui não, irmãos. Se um dia foi assim, já não é mais. Mas por que isso? Porque o Evangelho do Senhor Jesus está entrando. E quando o Evangelho do Senhor Jesus ele entra, ele muda a realidade. Ele muda o lugar. Ele muda a história do lugar onde passa. A palavra do Senhor diz que os apóstolos eles passaram por Anfípolis, depois por Apolônia, chegaram a Tessalônica, depois eles foram para Bereia e depois chegaram em Atenas. E aonde eles passavam, você vai ver que multidões iam se rendendo e a história daquele lugar ia mudando. A palavra do Senhor diz que quando eles saíram de Tessalônica e foram para Bereia, chegaram lá em Bereia, eles começaram a pregar. As pessoas foram tão receptivas pelo Evangelho que a oposição que Satanás teve que mandar o povo lá de Tessalônica para atrapalhar eles em Bereia, porque em Bereia todo mundo estava aceitando a mensagem de salvação. E o povo lá de Tessalônica veio. Vão lá, eles estão lá em Bereia agora, vão lá perturbar eles. Os legalistas religiosos daquela época. Não existe uma outra solução para mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Não adianta nós, como igreja, ficarmos esperando que o presidente Jair Bolsonaro faça isso. Isso não é papel dele. Não é papel dele. O papel de transformar a realidade dos lugares, porque nós entendemos que tudo é espiritual. Nós vivemos uma realidade material, mas tudo é espiritual. E as coisas não acontecem no material para depois acontecer no espiritual. Acontece primeiro no espiritual para depois acontecer no material. Ou seja, nós só vamos mudar a realidade do lugar se nós mudarmos o reino espiritual daquele lugar. Isso nós vamos fazer como? Invadindo com a mensagem de salvação, com a mensagem do reino do Senhor. E aí quando a mensagem do reino chegar, o reino das trevas vai se dissipar. E aí agora aquele lugar vai viver baseado no reino de Deus. E aí a realidade material, natural, vai mudar. Somos nós como igreja que precisamos fazer isso. Nós precisamos pregar o Evangelho sem distrações, com convicção. Eu preciso conhecer o Evangelho que eu tenho por função anunciar.
Eu preciso ter convicção no poder da mensagem que eu prego. Porque se eu não tenho convicção, se eu não conheço, o que eu vou falar quando as pessoas chegarem para me perguntar sobre a razão da minha fé? O apóstolo Pedro fala isso na sua palavra. Ele fala assim, ó, conheçam a palavra, para que quando chegue a hora de vocês serem perguntados sobre a razão da fé de vocês, vocês saibam o que falar. Eu preciso conhecer. Nós estamos aí no 2º ano seguido, num propósito para ler a Bíblia. Faça isso, meu amado. Empenhe esse ano para você conhecer a razão da sua fé. Não fique refém apenas das mensagens que o pastor prega, e muito menos da carta lá da sua célula. Conheça você a razão da sua fé, para que quando chegue a hora de você pregar o evangelho, anunciar a palavra, você saiba, você tenha convicção, você tenha perseverança na palavra que você prega. O apóstolo Paulo estava 21 dias pregando para as mesmas pessoas, queridos. E não faltava argumento. Não tinha um livro já pronto, igual nós temos hoje. Não faltava argumento. Ele pregava, ele tinha convicção naquilo que ele pregava. E ele não saiu de Tessalônica enquanto a maioria ali não entendeu o que ele estava falando. E você acha que ele não era... As pessoas não tentavam contradizer ele? Você acha que as pessoas não tentavam desmentir o que ele estava dizendo? Você acha que as pessoas não tentavam usar argumentos contrários àquilo que ele estava pregando? É lógico que não. As pessoas faziam isso o tempo todo. Eles tentavam contradizer. Eles tentavam fazer com que a mensagem de Paulo fosse enfraquecida. Mas não conseguia não, querido. Sabe por quê? Porque Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Ele conhecia aquilo que ele estava falando. E você conhece? Se hoje você for exposto a um debate bíblico com um ateu que conhece a Bíblia, você vai conseguir? Você vai ter argumentos bíblicos para pregar a palavra, mas você pode dizer assim, não, mas ninguém é obrigado a saber a Bíblia toda. Quem disse que não? A palavra do Senhor fala, escondia a tua palavra no meu coração. Então você tem sim por obrigação conhecer a palavra. Para que você possa pregá-la, para que você possa anunciá-la. Não é para você se achar melhor do que ninguém. Não é para você ficar fazendo perguntas capciosas às outras pessoas, ao pastor. Não é isso não, queridos. É para você anunciar com clareza a mensagem do evangelho. Então você tem que conhecer a mensagem do evangelho. Quando nós vivemos o reino, nós celebramos os resultados da colheita. Nós vibramos quando nós vemos pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Nós empenhamos a nossa vida, nós empenhamos o nosso tempo, nós empenhamos o nosso esforço para que pessoas se rendam ao Senhor Jesus. Não faz sentido sermos uma igreja que recebemos o nome de chamados para fora, se nós ficarmos somente aqui dentro, queridos. É gostoso demais os nossos momentos de adoração, é gostoso demais ouvir a palavra do Senhor aqui, mastigada pelo pastor, é muito bom, mas essa não é a função da igreja. Isso não é ser igreja. Isso está totalmente fora do que é ser igreja, se estamos fazendo só isso. É necessário arregaçar as mangas, queridos, porque se nós não fizermos isso,
se nós, como reino do Senhor, não expandirmos nossas fronteiras através da pregação do Evangelho, através de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus, nós seremos afetados pelo reino das trevas. Porque é assim que funciona. Reino contra reino é assim. Se eu não conquisto, eu sou conquistado. Se eu não invado, eu sou invadido. É assim que funciona. Reino contra reino é assim. E nós estamos vivendo esta guerra de reino contra reino. Reino das trevas contra o reino da luz. Então, se eu não conquisto, se eu não avanço as minhas fronteiras, quem entende aqui um pouco de militarismo, de guerra, sabe disso. Se eu não avanço, eu vou ser invadido. Entendendo isso, nós precisamos, como soldados do Senhor, nós precisamos avançar. Precisamos avançar. Precisamos entender o nosso papel e anunciar com intrepidez a palavra de salvação, a mensagem da graça. Eu preciso estar disposto a aceitar novos desafios. Qual é o próximo desafio agora, pastor? É tal. Então a minha vida conta comigo, conta com o meu empenho, conta com os meus recursos, conta com o que eu sou, porque nós vamos conquistar, nós vamos assumir os novos desafios que virão. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós somos desafiados pelo nosso pastor, que ouve de Deus uma direção para nós. E muitos, ao invés de aceitarem, muitos, ao invés de se empolgarem naquela direção, naquele desafio, usam a sua boca, a sua voz para desanimar outros em relação àquele desafio. Trabalham contrário para que os novos desafios eles não aconteçam. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Não existe limites para o poder do nosso Deus. Amém, queridos? Não existe limites. Não existe um ponto final. Não existe nenhum projeto que seja grande demais para o Deus que nós servimos. Nenhum. Então por que eu e você, ao invés de desacreditarmos daquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer no nosso meio, por que nós não juntamos as nossas fé? Por que nós não passamos a abrir as nossas bocas para declarar, para verbalizar positivamente aquilo que Deus vai fazer e que Deus já disse que vai fazer? Eu preciso andar por aí dizendo: vai acontecer, nós vamos ganhar Ibatiba para o Senhor Jesus, nós vamos construir a nossa pousada, o nosso acampamento, o Recanto da Graça. Tudo é muito simples para o nosso Deus. Nós vamos multiplicar as nossas células, sim. Todas as células serão multiplicadas. Mas talvez você pense assim: mas não pode multiplicar a célula de qualquer maneira, né, pastor? Não pode multiplicar a célula de qualquer maneira. Realmente não pode multiplicar a célula de qualquer maneira. Porém, muitas pessoas e até mesmo muitos líderes usam essa frase
para não multiplicar a célula. Quando deveria ser o contrário. Eu deveria pegar essa frase, eu não posso multiplicar a célula de qualquer maneira. Então eu preciso me empenhar mais. Então eu preciso focar nas necessidades para que a minha célula multiplique. Porque há um alvo, há um desafio. Então ela precisa multiplicar. Essa frase não pode me paralisar. Na realidade, nenhuma frase pode me paralisar. Porque o desafio está lançado. Jesus está às portas. E a estratégia que Deus nos deu foi a célula. A estratégia que Deus nos deu para avançarmos e conquistarmos são as células. Então entenda uma coisa: para que nós, através das células, consigamos o objetivo que está no coração do Pai, ela precisa multiplicar, queridos. Ela tem que multiplicar, senão não vai para frente. E se você crer, se você verbalizar isso, se você ver com os olhos espirituais, a sua célula vai multiplicar. Um dia eu me reuni com os líderes da minha supervisão lá em casa e disse isso para eles. Eu falei para eles: se vocês como líderes não ver a célula de vocês multiplicando agora, ela não vai multiplicar. Sabe por quê? Porque nós aprendemos isso lá em Goiânia. As coisas só acontecem quando nós temos uma imagem no nosso coração. Eu vejo, eu creio, eu acredito, então ela acontece. É assim que funciona. Mas se eu duvidar, se eu no meio do caminho deixar de crer, deixar de acreditar, deixar de me empenhar, não vai acontecer. Então eu preciso ver todas essas coisas acontecendo. Eu preciso olhar para as fotos do Recanto da Graça de Deus, e eu não posso olhar para aquilo lá em construção. Eu preciso olhar para as fotos, e o meu olhar espiritual tem que ver aquilo pronto. Vocês estão entendendo, queridos? Eu preciso olhar para a minha célula, 3, 4 pessoas só se reunindo, e eu preciso olhar para ele, preciso olhar assim: aqui tem 15, e ela vai multiplicar. É assim que eu preciso ver. Eu preciso olhar para o enfermo, eu preciso olhar para ele e falar assim: ele está são. E é assim que vai acontecer. A coisa acontece do lado de fora, da maneira como a sua fé te leva a ver do lado de dentro. Por isso eu não posso ter medo dos desafios. Como igreja do Senhor Jesus, como filhos, guerreiros do reino de Deus nessa terra, eu preciso olhar para todos os desafios e saber que o meu Deus, o meu Pai, o meu Rei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, infinitamente mais do que eu quero. E vivendo esta verdade, vivendo desta maneira, nós vamos ver acontecer. Nós vamos viver coisas muito maiores. Nós vamos viver coisas em que nós nunca vimos. Nós vamos viver um avivamento a qual nunca vivemos e nunca vimos acontecer. Quando nós como igreja invadirmos a cultura deste mundo com a mensagem do reino, com a mensagem da graça do Senhor. Isso precisa queimar do meu e no seu coração. Sabe por quê, queridos? Eu entendo que essa palavra, esse avivamento, ele vai chegar, não é para os indiferentes, não é para os conformados. Nunca foi assim durante a história. Todos os avivamentos que nós vimos acontecer durante a história, não aconteceu na vida dos conformados. Não aconteceu na vida dos que queriam viver de qualquer maneira. Não aconteceu na vida daqueles que cruzam os braços e dizem: está bom do jeito que está. Não foi. O avivamento sempre aconteceu
na vida dos apaixonados pela palavra, dos apaixonados por Cristo. E eu quero saber, você aqui, membro desta igreja, quer viver esse avivamento, amém? Você quer viver esse avivamento? Então se apaixone por essa palavra, se apaixone pelo reino do Senhor, viva isso dia após dia, e você vai ser arrebatado por esse avivamento. Você vai ser constrangido por esse avivamento. Você vai fazer parte de algo grande que Deus está fazendo e vai fazer, queridos. Você vai fazer parte de algo imenso que Deus está fazendo. Mas de braço cruzado você não vai ver. Você não vai participar. Vai acontecer, mas você não vai participar dele. Então se apaixone. Entenda que isso vai acontecer, está próximo de acontecer. E a minha oração é que toda a igreja viva, toda a igreja participe, que toda a igreja se empenhe nesta grande obra que está às portas para acontecer. Vai ser tremendo, queridos. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Aqueles que têm um pouco de visão espiritual já conseguem ver, eu sei disso. Já conseguem enxergar as maravilhas, ou talvez uma parte das maravilhas que o Deus Todo-Poderoso vai fazer através da mensagem da graça do Senhor. Nós vamos alvoroçar esse mundo. Assim como os religiosos de Tessalônica entraram na casa de Jasão, não acharam Paulo e Silas, mas levaram Jasão e os seus irmãos e disseram: esse povo aí, ó, estão alvoroçando todo mundo. Chegou até aqui. Eles estavam abismados. Eles estavam perplexos da onde Paulo e Silas tinham chegado, queridos. Imaginem só, Paulo e Silas já tinham passado por vários outros países. É assim que vai acontecer através de nós. É assim que vai acontecer através da primeira igreja batista em Ibatiba. Isso não vai ser para a glória do pastor Robson, não vai ser para a glória de homem nenhum, vai ser para a glória do Senhor Jesus, porque a vontade do Senhor é que isso aconteça nesse tempo. Você crê nisso? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Pai, como é doce, Senhor, a Tua palavra. Ela nos inspira, ela nos encoraja, ela nos motiva, ela nos fortalece, ela nos dá um novo ânimo. E como é bom saber, Pai, que servimos a um Deus, fazemos parte de um reino a qual o nosso Senhor, o nosso Rei, vai fazer com que todas essas coisas se realizem para a glória do Teu santo nome. Nós estamos aqui como Teus filhos, Pai, como servos, como soldados, como guerreiras deste exército. E o que nós queremos dizer, Pai, é de uma maneira muito clara e verdadeira: conte conosco. Estamos aqui, Senhor. Estamos aprendendo a empunhar a armadura espiritual. Estamos aprendendo qual é a mensagem que tem que ser pregada. Estamos aprendendo a guerrear contra o nosso inimigo, contra o reino das trevas. Então usa-nos, Senhor, estamos aqui como Teus filhos. Essa igreja está aqui, Senhor, e nós estamos entendendo a Tua palavra. Nós estamos entendendo claramente o que o Senhor está dizendo.
Então faz através de nós, Pai, que possamos cumprir o Teu querer, a Tua vontade, os Teus propósitos para as nossas vidas, como igreja, Senhor. Continue fazendo, continue falando, Senhor. Se há alguém no meio do Teu povo que ainda não entendeu essa palavra, se há alguém ainda no meio do Teu povo que está alheio a tudo isso que está acontecendo, Deus, que possa cair as escamas dos olhos, que possam cair todos os impedimentos, para que os Teus filhos possam escutar claramente e entender e aceitar qual é o desejo do Teu coração nesse tempo, Pai. Continue fazendo, Pai, o Teu querer, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, que oramos.